PFC perguntou se a chegada de jogadores, e o Jorginho, como bom jornalista, tentou daqui, tentou dali, não conseguiu tirar, mas quase chegou perto. Um deles disse que vem do exterior. Alguns jogadores brasileiros que estão retornando, são jogadores que viraram o cabo da Boa Esperança e voltam para cá e não estão mais no auge. E cada vez mais cedo o jovem jogador brasileiro está indo, você colocou também, não é? E muito bem, dizendo até do procurador, dos empresários que tem pressa em vender esses jogadores. Então, cada vez mais o futebol brasileiro tem que produzir novos jogadores, né? Cada vez mais jovem. O Curitiba, eu sei, tem um trabalho nesse sentido. Mas dizem também que, às vezes, o clube trabalha renovando, trazendo garotos lá, quase que fraldinhas, e vem outros lá e aliciam esses jogadores. O Curitiba já sofreu esse tipo de aliciamento alguma vez, não? Zé Mário, eu te agradeço essa pergunta porque me dá uma grande oportunidade. O futebol brasileiro não tem ética. Lamentavelmente, os clubes agem de uma forma antiética. Nós já perdemos muitos jogadores e não tem um clube que não perca, né? Fluminense já perdeu, São Paulo já perdeu recentemente, Curitiba perde, o Atlético Paranaense perdeu, né? Isso funciona no Brasil de uma forma em que os clubes precisam se unir no sentido de preservar esse tipo de atitude, né? O que você pode fazer isso? Primeiro, em relação aos jogadores. O Curitiba está trabalhando muito a sua base. O Curitiba foi muito passivo. O que eu digo passivo? É receber jogadores. Quer dizer, o jogador deu certo, contrata, não deu, você dispensa. E você ficava recebendo esses jovens jogadores. Nós mudamos essa filosofia a partir de agora. Então nós vamos buscar os talentos que a gente avalia pelo Brasil todo e traz esse talento para a categoria de base. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês conhecem, eu tenho esse percentual, como eu disse a vocês, eu gosto de número. Jogador jovem, hoje, aproveitado nos times profissionais no Brasil, na última análise que eu tenho, somente 4,6% dos jogadores que saem da categoria de base são aproveitados nos times profissionais. O resto, eles são perdidos, eles saem para o mundo, como diz o ditado, ou na mão do empresário, ou param de jogar futebol, ou vão para os times lá ganhando salário mínimo e somem. Por quê? Porque não há uma política de valorização desses jovens meninos. Quais os times, e qual é o principal time do Brasil que trabalha isso maravilhosamente bem? É o Cruzeiro. O Cruzeiro, até 2009, ele tinha vendido mais de 120 jogadores para o exterior. Com uma rentabilidade sobre essas vendas brutal. Com passes desses jogadores que ele vende a 150 mil dólares, 200 mil dólares e fica com percentual. À medida que esse jogador estoura com a venda lá na Europa, o que acontece? Ele tem a participação da solidariedade e tem a participação dos direitos. É um mecanismo de solidariedade, né, do Estatuto de Transferência de Jogadores da FIFA. Mas além da solidariedade, ele tem participação no passe. Ele não vende 100% do passe. Ele fica com 30% a 40%. Já ganha um percentual. Quando o jogador estoura, de 10 que ele vende, 1 estoura, ele pagou todo o investimento que ele fez. Então os clubes precisam ficar atentos para as categorias de base e fazer da categoria de base um business, um produto. Hoje, no futebol, nós temos 40% dos 32 jogadores, 34 jogadores, do profissional que são da categoria de base. Quantos por cento? 40%. 40%. 40%. São jogadores que você... Porque o menino que sobe com 19, 20 anos, você precisa no mínimo 1 ano no profissional para lapidar. O que é lapidar? Parece até ingênuo falar isso, mas o menino ele precisa conviver a concentração, ele precisa conviver a adaptação com o profissional, ele precisa conviver o dia a dia da atividade do profissional, que é diferente da parte amadora. Ele convive com a alimentação. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um jogador, que é o Leandro Donizete, que é uma joia do Curitiba. Esse jogador, ele teve, em 1 ano e meio, 2 anos de Curitiba, ele ganhou 5 quilos de massa muscular.
Massa muscular. Que não foi bombado, uma massa mesmo. Não, massa muscular de um tratamento que foi 2 anos de trabalho. E tem 26 anos. Então, a estrutura de um clube é fundamental. Hoje nós temos o Raul, que é um fisiologista, um abraço, Raul. É um dos maiores do Brasil, é PhD esse menino. E esse menino faz um trabalho maravilhoso junto com a sua equipe de fisiologistas na área de fisiologia. Nós temos hoje um centro de recuperação de atleta que é modelo no Brasil. Tudo implantado a partir desse ano. Nós estamos investindo uma fortuna em aparelhagem, em melhorias, para dotar o clube de todas essas estruturas. Por isso que eu digo, futebol não é por acaso que a bola entra. Não é por acaso. Tem todo um trabalho por trás disso. Então, para estruturar tudo isso, você tem que valorizar toda a tua categoria de base. Nós estamos investindo mais 250 mil nos novos alojamentos da categoria de base. São 60 meninos que vão morar numa condição excepcional de hotel, que o Curitiba não tinha. O Caco sabe disso. Na verdade, o Curitiba está mudando a filosofia dele, né? Porque a filosofia antiga era você trazer dos grandes centros um jogador que talvez estivesse em baixa ou não servisse mais para aquele grande clube do Rio, de São Paulo, e você botava no Curitiba, e agora o Curitiba com uma preocupação em formar, manter e, se possível, na venda, ganhar mais adiante, inclusive com um mecanismo de solidariedade de formação, né? O do clube formador. Que a gente tem aí, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, nessa transação com o Flamengo, né? Não sabemos o que aconteceu ali, quanto se pagou ao Milan. Mas se o Grêmio pedir à FIFA esse mecanismo de solidariedade, ele pode conseguir alguma coisa. Se foi pago por uma transferência ao Milan, ele ganha um percentual do clube formador. Até nessa transferência, com o Ronaldinho com 31 anos. Da Itália do Brasil, né? Da Itália do Brasil. Agora, essa questão, eu diria, João, que é uma questão cultural. É uma mudança que o futebol brasileiro está sendo obrigado a fazer. O Curitiba mudou porque o nível de comunicação hoje, e a televisão foi muito importante nesse processo, trouxe a todos os clubes a oportunidade. Eu sempre digo o seguinte: quem chega cedo bebe água fresca, né? Futebol é inteligência, é velocidade, é acompanhamento, é investimento em jovens. Eu recentemente avaliei um menino 1 ano e pouco, que foi o Everton Ribeiro. Adquirimos o Everton Ribeiro. Ele tem 23 anos. É um menino de futuro. Fizemos um contrato de 3 anos. O Eltinho, que veio do Avaí, é um menino de 23 anos. Fizemos um contrato de 4 anos. Então, hoje você tem que trazer um jogador que está identificado com o teu projeto. Você não pode trazer um jogador apenas como impacto de mídia, que é importante também. Eu acredito que é importante. E teve caso de sucesso do Ronaldo, o fenômeno, que foi um sucesso no Corinthians, ninguém pode negar isso. Agora você tem que trazer um jogador muito identificado com o teu clube. Né? Por exemplo, o senhor tentou trazer o Alex, que está no Fenerbahçe? Na realidade nós conversamos, mas o Alex renovou com o Fenerbahçe. Por quê? Porque o Alex está identificado com o clube. Por que a gente insistiu muito em trazer o Tcheco? Porque o Tcheco está identificado com o clube. É um jogador extremamente importante, dentro e fora de campo. É um menino extraordinário, de uma personalidade fantástica, é um menino agregador, é um menino assim que tem um comportamento com o plantel de exemplo. Então a gente tem que trazer bons exemplos aos meninos, porque a visão desses meninos, ela é muito voltada e admirada pelos exemplos que os mais velhos dão. Eu sempre digo o seguinte, que o líder não é aquele que se impõe como líder, é aquele que faz despertar a liderança que cada um tem dentro de si. Nós todos